Olá, amigos do Movimento Apaiano. Nós estamos aqui nessa videoaula comentando com todos vocês sobre o dia 21 de março de 2016, que é comemorado internacionalmente como o Dia da Síndrome de Down. Nós agradecemos não só à Federação Nacional das APAES, mas também ao grupo Uninter, através da professora Leomar Marquezine, que é a chefe do Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais, que proporcionou, sem ônus nenhum, essa videoaula que vai ser dirigida aos médicos, psicólogos, pedagogas, aos pais dos alunos com síndrome de Down e também aos alunos com síndrome de Down. Então, em nome da professora Araci Ledo, que é a presidente da Federação Nacional das APAES, nós queremos agradecer e expressar esse carinho que a professora Leomar Marquezine tem para com as pessoas especiais. Muito obrigado, professora Leomar, e vamos, então, começar a nossa videoaula. Inicialmente, então, eu gostaria de dizer nessa videoaula que declaro que na presente atividade didática não há conflito de interesses. Então, a nossa fala é isenta de qualquer compromisso com qualquer entidade de natureza comercial. Então, o título dessa nossa videoaula ficou como Síndrome de Down e os aspectos genéticos para o aconselhamento genético. Elaborado, então, para a data de hoje, 21 de março de 2016, e gostaria, para aqueles que não me conhecem, me apresentar que eu sou professor da Universidade Federal do Paraná, pertenço ao Departamento de Genética e atualmente sou coordenador de Prevenção e Saúde da Federação Nacional das APAES. – 21 de março, Dia Mundial da Síndrome de Down. Então, é uma comemoração que nós podemos dizer, porque a gente vê tanto êxito dessas crianças com síndrome de Down, dessas famílias fazendo tudo o que podem para o desempenho dessas crianças do ponto de vista físico, cognitivo, social, de inclusão na própria família, mas muitos dos pais e aqueles que nos assistem podem dizer que ainda a maior limitação é o preconceito. Preconceito dentro da própria família, preconceito dentro da própria casa, na rua, na escola, na igreja, enfim, em todos os lugares onde você vai passear com uma criancinha com síndrome de Down, muitas vezes algumas pessoas que não entendem param e ficam olhando aquele casal passar. Então nós temos que quebrar esse preconceito e trabalhar com uma inclusão adequada dessas crianças junto à nossa sociedade. Então, esse é o nosso papel. Eu, como profissional da área de saúde, como médico, gosto de enfatizar que o trabalho importante é inicialmente com os pais. O foco, em geral, é a família, para aquele casal, para aqueles demais filhos desse casal que não têm a síndrome de Down. Então,
esse trabalho é essencial. Então, eu gostaria inicialmente de dizer também, né, que o aconselhamento genético, que é um procedimento que nós oferecemos a esses casais que têm filhos com síndrome de Down, conceitualmente nós podemos dizer que é um processo de comunicação que lida com problemas humanos associados com a ocorrência, ou seja, é o casal que teve o nenenzinho com a síndrome de Down. Ou, como diz o conceito, possibilidade de ocorrência. Então, é aquela garota que tem um irmãozinho com síndrome de Down e ela vai buscar o irmãozinho na escola e pergunta para a professora: professora, você atende tão bem o meu irmãozinho, hoje ele já está grandinho, está com 13 anos e tal, e eu vou me casar em dezembro. O que a senhora me diz? Existe possibilidade de ocorrência de eu vir a ter um nenê com síndrome de Down depois que eu casar em dezembro? Então, essas perguntas, durante o aconselhamento genético, o profissional atende a esses questionamentos. Só para concluir o conceito ainda, que diz, né, como nós falamos, associados com a ocorrência ou possibilidade de ocorrência de uma doença genética em determinada família. Então, quando nós falamos que tem o papai e a mamãe, 2 filhos, um com 17, outro com 15 e um com 10 anos. O de 10 anos é que tem a síndrome de Down. Quem que tem a síndrome de Down? É a família. Esse é o foco principal, de trabalharmos com a família. Tem muitos psicólogos hoje que fazem uma atuação muito interessante de ir visitar a família, ver como é que é a dinâmica da casa, como é que é o comportamento do pai, da mãe, dos irmãos, junto com aquele irmãozinho com síndrome de Down. E poder ajudá-lo dentro daquilo que eles precisam. Por exemplo, o irmãozinho de 15 anos, ele pode ter vergonha de trazer uns colegas para fazer um trabalho em casa porque ele tem um irmão especial. Agora, se nós trabalharmos com essa família, explicarmos para esse menino, né, o que aconteceu, o que é que o irmão tem sobre a síndrome de Down, a aceitação vai ser bem adequada e ele não vai ter preconceito nenhum de chamar um amigo para vir fazer um trabalho por vergonha desse irmãozinho, né? Um outro aspecto é que a gente fala, como na tela está mostrando, as reações que eu chamo normais dos pais diante do nascimento de uma criança com síndrome de Down. Uma reação que acontece com todos os casais é a reação de impacto, de susto, daquela garotinha que casou e o primeiro neném nasce com síndrome de Down. Não estava no plano dela acontecer isso, né? Então, é a vinda de um bebê que ela não tinha desenhado, não tinha desejado. E isso gera no casal um impacto muito grande, tanto na mãe quanto no pai. Uma segunda reação que é notória é a negação. Então, o casal nega, ele não aceita aquilo. Você vai examinar a criança na maternidade ou quando recebe no ambulatório e olha algum sinal dismórfico, um bem conhecido de todos, que é a prega única palmar, e você diz: ó, dona Ana, o teu nenezinho tem uma prega única palmar. Daí ela olha para você e diz assim: eu tenho um irmão que tem isso também. Então, nós, profissionais da saúde, temos que entender que isso é uma reação normal dela, de negação.
ela não gostaria de ouvir isso, né? E às vezes ela pode até fazer uma interconsulta e ouvir um outro médico, porque ela diz, não é isso que eu quero ouvir, o meu filho eu acho que não tem nada, etc. e tal. Um outro ponto que está assinalado na tela é a questão da tristeza. Por que que a minha amiga, que mora no mesmo prédio, teve um nenê normal? Fizemos ecografias no mesmo lugar e ela teve um nenê normal e o meu nasceu com síndrome de Down. Então, a mãe e o pai ficam tristes por causa disso. Mas eu dizia, isso é uma reação normal. Feliz daquele que passa por esses momentos que nós estamos mencionando. A outra pergunta é a culpa. De quem que é a culpa? É minha ou da minha esposa? Do Paulo Henrique ter nascido assim, com a síndrome de Down. E nós temos que deixar bem claro que isso faz parte de um processo biológico que não tem culpado. Não é a mãe, não é o pai que é o culpado, né? Mas eles acham sempre que tem algum culpado. Em geral, a mãe acha que ela é culpada porque é ela que gerou o filho, etc. Um outro aspecto interessante, eu mesmo senti isso ao longo da minha vida profissional, que alguns casais, ao você contar o diagnóstico, ao explicar o que é isso, eles ficam com ódio de você. Mas eu tenho certeza que esse ódio é muito temporário. Ódio porque eles estão ouvindo uma coisa que eles não gostariam de ter ouvido. Então, nós profissionais de saúde, nós temos que entender que isso é um processo normal, uma reação normal. Depois, o casal entra em uma forma de equilíbrio, né, começa a entender algumas coisas e a reorganização, que é o final de todo esse processo, é quando o casal, muitas vezes, já está pensando em planejar uma outra gestação. Então, se ele estiver na negação ou na tristeza, ele não vai pensar em outra gestação, né? Então, como eu já falei, né, essas fases são normais para as ações das pessoas junto a essas crianças. Vejam esse desenho que está sendo mostrado. Nós estamos vendo no canto superior esquerdo de vocês o desenho de um menino com síndrome de Down, segundo ele, e do ladinho dele tem um gatinho. E embaixo entre essas duas linhas que ele traçou, da direita para a esquerda está o pai, a mãe, uma irmãzinha dele, a avó, que é a pessoa maior ali na imagem, e depois uma priminha dele. E eu perguntei para o Tiago, o que é que você desenhou? Não, aqui é a estação Tubo. Quem é de Curitiba sabe que em Curitiba tem estação de um ônibus, né? E que é que nem um tubo. Então, vejam, meus caros professores, meus caros colegas, a família está dentro do tubo, esperando o ônibus. E o Tiago está fora do tubo, com o cachorrinho ou o gatinho, amiguinho dele. Então, veja, essa criança não está inclusa na família. Veja se ele não está incluído na família. Imagine na sociedade, na escola e nos demais locais. Então, esse é um grande trabalho que nós temos que fazer, da inclusão no núcleo familiar. Né? Muito bem. Nessa outra lâmina, eu estou mostrando algumas perguntas que os pais nos fazem. Eu estou dando ênfase
a síndrome de Down porque nós estamos assim comemorando hoje internacionalmente o Dia Internacional da Síndrome de Down. Mas uma pergunta que os pais fazem é: o que nosso filho apresenta? Não tem pai, não tem mãe que não queira saber se o nenê é molinho ou se o nenê tem uma outra característica. Eles querem saber assim, o que o nosso filho apresenta. Seja aquela senhora bem diferenciada, seja aquela senhora que corta lenha no meio do mato e que vem trazer o nenê para a consulta, eles querem que a gente responda isso e é papel nosso e dever explicar para esse casal. Um outro aspecto que também é muito perguntado é assim: por que isso aconteceu? Puxa, eu não fumo, eu não bebo, né? Nunca tive uma vida irregular. Por que isso aconteceu? Às vezes tem senhoras que vêm e dizem: puxa, eu estou com 38 anos de idade, será que é por causa da minha idade? Uma coisa interessante de ver é assim que, graficamente, que mãe com 18 anos, com 20 anos, com 25, 26, podem ter também nenenzinho com síndrome de Down. Então, o interessante é saber que em qualquer fase da vida reprodutiva de uma mulher, ela tem risco de ter um nenenzinho com síndrome de Down. Uma terceira pergunta, como está mostrando na tela, é se isso tem cura. É muito difícil de falar, mas a gente tem que falar a verdade. Cura ainda não tem para síndrome de Down, mas existem tratamentos que podem ser implantados para evitar algumas comorbidades que a síndrome de Down apresenta. E isso vai proporcionar uma melhoria na qualidade de vida dessas crianças e, naturalmente, para os pais vai ser uma satisfação grande em saber que a criança nunca precisou internar porque não teve nenhuma infecção pulmonar e assim por diante. Algumas comorbidades, né? No quarto item que eu estou mostrando aqui na lâmina, é o que podemos fazer por ele. Veja que é importante aquelas fases que eu mostrei do comportamento dos pais, que eu chamei de normais diante do nascimento de uma criança com síndrome de Down, que se eles não tiverem reorganizados, na hora de responder o que podemos fazer por ele, quem vai sair perdendo é a criança. Se o pai e a mãe não estão estruturados, não conversam sobre as questões, ou quando a mãe sozinha leva no médico a criança, na volta, coloque a par o seu esposo sobre o que foi falado, o que está anotado na carteirinha de saúde, etc. Uma outra questão também indiscutível, e principalmente nos casais bem jovens, eles nos fazem, é assim: pode acontecer de novo? Ou seja, se eu engravidar de novo, pode haver uma repetição desse evento? Então, nós vamos explicar um pouquinho para frente que isso é muito importante, essa pergunta, porque vocês vão ver que um casal que teve um nenê com síndrome de Down, numa breve fala, nós podemos dizer assim, que o risco de um casal vir a ter um outro nenezinho com síndrome de Down pode variar de 0 até 100%. Então vejam como é importante o aconselhamento genético e o esclarecimento sobre essas questões a esses pais. No sexto item, eu arrolei aqui se tem como prevenir. Nós podemos prevenir uma série de doenças, né, uma série de entidades através de algum processo preventivo,
né, por exemplo, a mãe fazer a vacina da rubéola para evitar que o nenê tenha a síndrome da rubéola. A mãe não fazia uso de álcool durante a gestação para evitar que o nenê tenha a síndrome do álcool fetal e assim por diante. Mas, para a síndrome de Down, não existe prevenção, né? Existe a prevenção através do aconselhamento genético em um caso específico de constituição cromossômica que nós já vamos mostrar. E por último, nesse questionamento, às vezes o casal fala assim: doutor, mas não tinha como saber antes que a minha esposa estava gestando uma criança com síndrome de Down? Tem. Tem várias maneiras de nós acompanharmos uma gestação. Por exemplo, a avaliação ultrassonográfica pode nos dar uma ideia. Quem teve nenê recentemente ou que fez o pré-natal recentemente sabe que tem um examezinho que se faz da preguinha da translucência nucal e que vai nos dizer se essa translucência nucal está normal ou está aumentada. O normal é encontrar até 2,5 milímetros. Qualquer valor acima disso não é que vai firmar um diagnóstico da síndrome de Down, mas vai dizer que existe um certo cuidado que o médico deve ter em relação desse achado. Então, deve ser investigado. Um outro aspecto são outras ultrassonografias que podem ser feitas para frente. E você vai encontrar no ossinho do nariz, pode encontrar no quinto dedo do nenê uma hipoplasia da falange média e algumas outras alterações, ecorrefringência do intestino, e isso são sinais sugestivos. Tem que investigar? Tem. Como que você vai investigar? Fazendo um exame genético, um exame invasivo, chama-se biópsia da vilosidade coriônica. Um segundo seria através do cultivo de células fetais contidas no líquido amniótico, é a amniocentese. E existe um terceiro ainda que chama-se a cordocentese. Então vai colher um pouquinho de sangue do cordão umbilical para fazer um estudo. E muitos pais perguntam assim: mas vale a pena o que saber antes? E eu diria a esses pais, como muitos que eu já orientei e já acompanhei, que isso é importante assim. A mãe que está com 15 semanas e sabe que o nenenzinho vai ter síndrome de Down, ela vai poder se preparar para receber esse filho especial. Então, ela pode, com tranquilidade, receber essa criança, se preparar para isso. Em hipótese alguma, o diagnóstico pré-natal quer dizer interrupção da gestação. Nós não temos esse direito de fazer uma avaliação, detectar uma criança com síndrome de Down e recomendar àquela senhora uma interrupção de gestação. É ilegal, é imoral e não é recomendado. Eu gostaria de enfatizar, porque sempre, às vezes, questionam em relação a isso. Eu gostaria de mencionar, né, em relação à incidência. Veja que em qualquer lugar do mundo, 1 a cada 800 nascidos vivos tem a síndrome de Down. Então, é uma das doenças genéticas mais frequentes. 1 em cada 800 nascidos vivos, né? Agora, o que chama atenção também, se a gente acompanhar casais que já tiveram alguma gravidez e que perderam espontaneamente uma gestação, se nós formos estudar o material do aborto, muitas vezes nós vamos encontrar, né, que esse material representa
que seria uma criança com síndrome de Down. Então, existe uma seleção natural na vida intrauterina que faz com que algumas dessas crianças com síndrome de Down não cheguem até nascer. Então, a nossa espécie humana está tão estabilizada com 46 cromossomos que toda vez que um concepto tem 47 cromossomos, isso cria um certo desequilíbrio e que algumas vezes pode terminar em um aborto espontâneo. Um outro aspecto, e que eu gosto de enfatizar aos meus alunos e com quem trabalha na área da genética médica, é em relação à época do aparecimento. E sempre renovo o seguinte, que a época de aparecimento dessa doença, ela deve ser detectada ao nascimento. Não se admite hoje um casal ter um nenê, o nenê nascer na maternidade, o nenê receber alta junto com a mãe e que eles não tenham conhecimento de que essa criança tem síndrome de Down. Vem saber 5 meses depois, 6 meses depois, etc. Hoje, em Curitiba e região metropolitana, é garantido pelo sistema de saúde do município a realização do estudo cromossômico nas crianças com suspeita da síndrome de Down. Então, é colhido um material, eu já vou mostrar, um sangue, e vamos fazer um estudo cromossômico. E daí a criança recebe alta junto com a mãe e 20, 30 dias depois o casal retorna para saber do resultado. Mas veja, é muito interessante, né, que os nossos colegas médicos, né, conversem com esse casal da hipótese diagnóstica. E claro, quando se fala em hipótese diagnóstica, nós vamos mostrar aqui os sinais cardinais que estão sendo utilizados para aquelas crianças que, ao nascerem, dependendo do número de sinais cardinais encontrados dentre esses 11, a criança é submetida a uma avaliação cromossômica. Então, por exemplo, vamos ver o primeiro. O primeiro sinal que chama, né, é a hipotonia generalizada. Então, vejam nessas duas figuras e que o médico está segurando o bebê no punho e está levantando devagarinho do solo da mesa de exame e essa criança está jogando a cabecinha para trás. E a outra figura, do lado direito, ele está segurando o nenê, né, pelo abdômen e vocês vejam que as pernas estão caídas, os braços estão caídos, a cabecinha também. Então, é o tônus muscular que está diminuído, a força muscular está diminuída. Então, esse é um sinal importante e faz parte do grupo dos 11. O segundo sinal existe uma frouxidão ligamentar. Então, as articulações mostram-se mais frouxa, ou nos dedos, ou articulação coxo-femoral. Por exemplo, essa garota que está sendo mostrada na figura é uma exímia bailarina e com certeza ela faz posições no balé que muitas das pessoas mais bem treinadas não conseguem fazer. Por quê? Ela tem essa frouxidão ligamentar na articulação coxo-femoral e isso pode ser detectado no recém-nato. Um outro sinal que a gente consegue detectar muito bem é o excesso de pele na nuca do nenê. Então você pode segurar a cabecinha do nenê e fazer com que ele olhe para um outro lado e você, olhando esse nenê de frente, você vê que sobrou pele na nuca.
esse sobrar pele na nuca, lembram que eu falei há pouco da translucência nucal? Nada mais é a translucência nucal a representação desse excesso de pele na região da nuca. Então, é um sinal importante e que o médico, a enfermeira não pode fazer diagnóstico, mas a enfermeira pode ajudar avaliando essas crianças dentro, né, do berçário, do alojamento conjunto e chegar e até discutir com o médico que atendeu, que fez o parto. Olha, doutor, venha ver aqui a pregazinha na nuca desse nenê e assim por diante. Então tem que haver uma função multidisciplinar a nível desses berçários para melhorar a qualidade de detecção o mais precoce possível, né? Um outro sinal importante é a fenda palpebral oblíqua. Então, nós vamos ver que o nenezinho tem a fenda dos olhos de uma maneira oblíqua. Todos nós temos a fenda na horizontal e que, se nós traçarmos uma linha da parte intercantal externa para diante, nós vamos cair num ponto na raiz de implantação do pavilhão auricular. Então, veja, os asiáticos têm a rima dos olhos igual às nossas. Mas o que assemelha, né, o olhar de um asiático é porque ele fica um pouco inclinado e porque tem uma pregazinha no canto dos olhos, que é o slide que nós vamos mostrar em seguida. Vejo nessas duas imagens, do lado esquerdo está mostrando o que é a prega epicântica e na imagem da direita tem um círculo em vermelho chamando a atenção da prega epicântica bilateral. Então, sempre aparece nos dois olhos. Essa prega epicântica é que dá um olhar de uma pessoa de origem asiática, mas é um sinal cardinal a prega epicântica. A outra imagem que é importante dentro dos 11 sinais cardinais são as orelhas. Orelhas chamadas displásicas. Então, podem notar nessa imagem que está aparecendo que na porção superior do pavilhão auricular existe uma dobrazinha, uma prega, né? Isso é muito característico na criança com síndrome de Down. Então, a orelha, além de ser displásica, né, nós notamos esse achado. Isso não altera em nada a audição da criança, mas é um sinal cardinal. O outro sinal cardinal importante é a protusão lingual. A protusão lingual, veja tanto na imagem da esquerda como na direita, o nenezinho, por apresentar uma hipotonia dos músculos da bochecha, ele deixa cair a mandíbula e a língua vai para fora. Então, alguns fisioterapeutas começam a trabalhar precocemente, fazendo massagens nas bochechas para melhorar o tônus, e isso evita, você pode até condicionar um pouquinho a criança a manter a linguinha para dentro, né? Mas a protusão lingual no recém-nascido, como esse do lado esquerdo, para vocês, né, é muito característico e faz parte dos 11 sinais. Um sinal que eu falei há pouco para vocês, né, que a mamãe, quando olha aquela prega única palmar, falou que o irmão tenha, essa imagem está mostrando nitidamente, bem no meio da mão, aquela prega que vai de ponta a ponta. Então, isso é chamado prega única palmar. Pode ser unilateral ou bilateral. Como pode uma criança com síndrome de Down não ter a prega única palmar? Tem um certo percentual, 60% mais ou menos tem, mas também tem criança que não tem,
Então, às vezes, na hora do exame, mas doutora, ela não tem a prega única palmar. Então, não é por causa disso que não vai reforçar a hipótese da síndrome de Down, né? Um outro sinal interessante, e que vocês podem ver na imagem do lado esquerdo, é a chamada clinodactilia. Então, o quinto dedinho, ele é tortinho. Tá vendo? Só o quinto dedo é tortinho. E na imagem do lado direito, eu estou mostrando uma radiografia de um nenê com clinodactilia para mostrar que essa clinodactilia vem em decorrência da hipoplasia da falange média do quinto dedo ou muitas vezes com a ausência. Então, com a ausência dessa falange média, vai levar a clinodactilia e vai levar ao outro sinal que eu já vou mostrar, mas não tem imagem, mas que é uma prega única no quinto dedo. Então, se vocês olharem a mão de vocês, normalmente nós vamos ter duas pregas de flexão no quinto dedo. A criança com síndrome de Down pode ter uma prega só de flexão no quinto dedo, em decorrência da hipoplasia da falange média e da clinodactilia leva isso a esse achado, né? E, por último, nós vamos encontrar no recém-nato, como é essa imagem do lado esquerdo, e mesmo na criancinha maior, que é o pezinho que está mostrando do lado direito, um aumento no afastamento entre o primeiro e o segundo dedo do pé. Vamos dizer assim, é muito comum a gente encontrar isso nas crianças com síndrome de Down e, às vezes, até as crianças apresentam uma certa dificuldade de usar alguma sandalinha porque esse afastamento entre o hálux e o segundo dedo está aumentado, como está mostrando essa figura. Muito bem. O que é importante para as unidades sanitárias de saúde, seja municipal, estadual ou a nível federal, né, é perguntar assim, o meu nenê, qual é o CID dele? O CID quer dizer o Código Internacional de Doenças, né? Quando você avalia só clinicamente, em cima desses sinais cardinais, dos 11 sinais cardinais que eu mostrei a vocês, eu vou dizer, o nenê pode ter a síndrome de Down e o CID dele é o Q90. Está entendendo? Então, estou me baseando pelo achado clínico. Muito bem. Mas, alguns pais que já foram atrás de algum benefício da criança ou por outras razões, sabem que tem, por exemplo, o CID Q90.0, que é a segunda linha que está sendo mostrada nessa tabela. Ou seja, é a trissomia regular do cromossomo 21. Então, houve um erro na preparação do gameta, na meiose, da não separação. E esses dois cromossomos 21 vão junto nesse gameta. Daí vem no outro gameta o outro 21, vai dar a trissomia. Essa é a chamada trissomia regular, cujo CID é Q90.0. Tá certo? A segunda opção é o Q90.1, desculpe, onde essa trissomia aparece na criança no exame, né, do cariótipo, quando ela tem células normais e células com a trissomia. É o chamado mosaicismo. A outra apresentação é o CID Q90.2, onde a trissomia do cromossomo 21 ocorre por uma translocação.
Então, um determinado cromossomo, por exemplo, o 21, está grudado em um outro, no elemento do casal, seja o pai ou seja a mãe. E quando essa pessoa fornece no gameta, junto com esse outro cromossomo, está levando, por exemplo, entre aspas, nas costas, um cromossomo 21. Daí essa pessoa tem um outro 21 normal e vem o 21 do outro elemento do casal. Vai dar a trissomia do cromossomo 21 por translocação não equilibrada. Muito bem. Então veja, quando nós olhamos um nenê, seja de frente ou de perfil, como essas duas gravuras do lado esquerdo e do lado direito, né, nós vemos que algumas características daquela que nós falamos, ali da protusão lingual, está presente. Vamos ver a outra ali. Mesma coisa nesse nenezinho, já um pouquinho maior, né? E nós vamos encontrar nessas crianças não só os sinais cardinais, mas nós vamos encontrar também como esse desenho esquemático onde mostra aonde pode acontecer alguma malformação na criança, seja de coração, seja de rim, alterações do intestino e assim por diante, né? Mas o mais importante, estabelecida a hipótese diagnóstica, é a realização do cariótipo. Veja como é simples, esse desenho esquemático está mostrando. No canto superior esquerdo para baixo, então, tem uma seringuinha colhendo um pouquinho de sangue, coloca num frasco, coloca num meio de cultura, deixa as células crescerem, faça uma preparação citológica, depois nós temos que fixar, né, o desenho do canto direito inferior e depois subindo. Nós vamos espalhar as células numa lâmina, vamos corar, daí tem um desenho no meio da placa metafásica, esses cromossomos são recortados e daí montamos o cariótipo. Pronto, isso é um cariótipo. O que é importante orientar para os pais é que, por exemplo, colheu hoje o sangue para o cariótipo, às vezes no dia seguinte já quer saber o resultado. Não, não é bem assim. Vocês viram que fica crescendo pelo menos 72 horas, né? Então, em média, nos laboratórios que fazem esse tipo de exame, eles pedem 15 dias para contar um número de células ideais, montar o cariótipo, fazer toda a avaliação e daí entregar o resultado. Muito bem. Vejo que nessa imagem que eu estou mostrando é uma célula germinativa feminina, nessa bola vermelha, e que temos alguns cromossomos. E é de uma mulher, então ela vai fornecer um gameta, o que está do lado direito, e o outro gameta do lado direito também, um em cima e um embaixo. Isso é o normal. A outra possibilidade é em relação à célula germinativa masculina, né? Então, nessa bola azul, tem os cromossomos, alguns dos cromossomos de um homem e, em seguida, os gametas. Quando o indivíduo é do sexo feminino e normal, a representação do cariótipo é essa aí. Esses cromossomos estão aos pares, veja lá, começando com o par número 1 lá em cima, o par número 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E na última linha, nós vamos encontrar os últimos cromossomos do lado direito, que é o par XX, quer dizer, é um cariótipo de uma mulher. E se vocês olharem para a esquerda, tem o par 21 com 2 representantes. Isso é o normal para o cromossomo 21. Na prancha seguinte, é a mesma coisa do que eu lhes falei, só que referente ao cariótipo masculino normal, onde no canto inferior direito nós temos um cromossomo X e um cromossomo Y, que é o que diferencia
um homem de uma mulher. No caso aqui é um homem, né? Muito bem. Nessa prancha, nós estamos mostrando, assim, de uma maneira bem didática, né? Nós estamos citando ali a fonte de onde foi tirado, do livro do Thompson e Thompson, que é um livro bem famoso. Mas no primeiro grupo do lado esquerdo, nós vemos 2 cromossomos 21 normais. A célula se divide normalmente indo 21, o que está em branco, para uma célula e um que está em azul para outra célula. E essa célula, depois na meiose 2, vai dar 2 células com um cromossomo 21, que isso é a preparação do gameta normal. No desenho do meio, vocês vejam que começa com um cromossomo com a célula germinativa inicial, o branco e o azul, e daí nessa primeira divisão meiótica, vocês vejam que os 2 foram para 2 círculos e o outro círculo ficou sem. Esse que os 2 cromossomos 21 foram para um círculo só, ele se divide formando gametas com 2 cromossomos 21. Tá certo? Então veja, esse gameta com 2 cromossomos 21 fertilizando um outro gameta com um cromossomo 21 vai dar a trissomia. É uma das formas, um erro na meiose 1. Ou então, no esquema do lado direito, nós vamos encontrar, na meiose 1 aconteceu tudo normalmente, e na meiose 2, no cantinho direito, vocês veem que 2 azuizinhos não se separaram e foram para um mesmo gameta. Então, esse gameta já está contribuindo com uma dose dupla do cromossomo 21. Tá certo? Eu gostaria de enfatizar, nesse momento, após o que nós já falamos agora, em relação ao aspecto genético da síndrome de Down. Então, para todos vocês entenderem, eu diria assim, nós temos 3 condições que determinam a síndrome de Down. Primeiro, a trissomia regular do cromossomo 21. Segundo, o mosaicismo, quer dizer, células normais e células com a trissomia. E o terceiro, a terceira forma ou tipo, nós podemos dizer que é a chamada de translocação não balanceada. Vocês já vão entender. Agora, o que eu queria enfatizar na lâmina seguinte é que se eu vou observar as crianças como essas que estão sendo mostradas aí nessa prancha, tem 1, 2, 3, 4 nenês, né? Eu não tenho condições, olhando clinicamente essas crianças, e dizer para o pai ou para a mãe, pela avaliação clínica, o seu nenê tem a trissomia do cromossomo 21. Ou, pela avaliação clínica, seu nenê tem uma trissomia do cromossomo 21 por mosaicismo. Ou, o seu nenê tem uma trissomia do cromossomo 21 por translocação não equilibrada. Clinicamente, eu não consigo distinguir. Por isso que é importante a realização do cariótipo. Então, vocês vão ver que uma das importâncias do cariótipo é você firmar o diagnóstico. Não é só, eu acho que pode ter porque tem isso, tem aquilo. Não. Você levantou a hipótese, você vai firmar o diagnóstico com o cariótipo. Em segundo lugar, você vai conhecer qual é a constituição cromossômica da criança. Ou seja, é uma trissomia regular? É um mosaicismo? Ou é uma translocação? E em terceiro lugar, a importância disso é o aconselhamento genético. Eu posso dizer a vocês de que
trissomia regular do cromossomo 21 tem um risco de acontecer de novo. O mosaico tem um outro risco e a translocação tem um outro risco. Com isso eu quero dizer assim, se nós olharmos essas crianças que estão sendo mostradas na tela, e eu só dizer, olha, tem uma hipótese diagnóstica de que possa ser a síndrome de Down, e a mãe perguntar, mas e o risco de acontecer de novo? E o médico dizer, não, isso é muito raro, 2 raios nunca caem na mesma casa. É um perigo. É um perigo porque pode ter uma situação, que eu já vou mostrar a vocês, de que o risco é 100% de acontecer de novo. Tá? Então imagine, né, o clínico que não lembra disso, ou não pensa disso, ou não pede o estudo cromossômico. Por isso que a proposta, inclusive que eu ajudei de uma certa forma a ser aprovada aqui na Câmara Municipal de Curitiba, foi de fazer o cariótipo ainda a nível de maternidade. Muito bem. Nessa lâmina seguinte, eu quero mostrar a vocês que a trissomia regular, ou seja, o pacientinho tem 3 cromossomos 21, cerca de 95% dos casos tem essa constituição cromossômica. A não disjunção acontece na meiose e vejam que coisa interessante. O risco de recorrência, quando o nenê tem essa constituição cromossômica, o risco de recorrência para o casal é muito baixo, é em torno de 1%. Eu já tive pacientes que consultaram comigo, que ficaram 3, 4, 5 anos evitando ter filhos, porque a vizinha falou que o risco era muito alto, um outro falou, você é louca, já tem um filho com síndrome de Down, vai engravidar de novo. Veja que tranquilidade é o aconselhamento genético quando você conhece a constituição cromossômica da criança. Nessa outra lâmina, eu estou mostrando aqui que uma senhora que na hora de preparar o gameta, né, o gameta que está em vermelho, nós vamos ver o gameta em cima que está faltando um 21. Por quê? Porque no gameta de baixo, no amarelinho, tem 2 cromossomos 21. Se aquele gameta de cima, faltando um cromossomo 21, fertilizar uma célula germinativa, essa gestação não vai em frente e termina em aborto. É a chamada monossomia do cromossomo 21. Mas, se a célula germinativa de baixo for fertilizada, veja na próxima lâmina, for fertilizada por esse espermatozoide embaixo, que é normal, nós vamos encontrar na criança, na bola roxa, a síndrome de Down. E vejam o par 21 que está ali, tem 2 azuizinhos e um vermelho. Né? Então tem a trissomia regular. Como que aparece o cariótipo? Então, se vocês lembrarem, né, nós mostramos um cariótipo de um homem normal e de uma mulher normal, e esse é um cariótipo de um homem com a síndrome de Down. Está ali marcado no par 21, eu fiz um retângulozinho, um quadradinho para chamar a atenção, que os 3 cromossomos 21 estão separadinhos. Isso é a trissomia regular do cromossomo 21, que leva à síndrome de Down em 95% dos casos. Vejam, esse é um clientinho que eu atendi pouco tempo atrás, tem a síndrome do cromossomo 21 por uma trissomia regular. Veja o jeitinho querido dele e, mais que isso, veja o carinho com que essa mãe está fazendo para esse nenê. Então é impressionante e por isso que eu falo sempre com os psicólogos que trabalham junto com a gente, no sentido de
Essa intermediação do casal com a criança é muito importante. E essa criança, com certeza, está ganhando muito carinho, está se desenvolvendo bem, em função do aceite da mãe e essa parte afetiva que ela tem com a criança. A segunda modalidade, que está sendo mostrada na lâmina, é o mosaicismo. Veja que perfaz um número menor, em torno de 1 a 2% dos casos, né? E essa não disjunção, ela acontece depois que a célula germinativa feminina foi fertilizada pela célula masculina e essa célula ovo começa a se dividir em 2, 4, 6, 8, 16, 32 e assim por diante. Se nenhuma dessas segmentações houver um erro, que a gente chama um erro pós-zigótico, a criança vai ter células normais e vai ter células anormais. E veja que interessante o que está assinalado. Risco de recorrência não se conhece, é semelhante a zero. Então, o aconselhamento genético, por exemplo, que nem na lâmina seguinte, em que você está vendo um cariótipo e que no quadradinho lá que eu assinalei, temos 2 cromossomos 21 barra 3 cromossomos 21, ou seja, a criança é mosaico. A pessoa olhou que o neném é mosaico, né, e diz, puxa, que orientação boa que nós podemos dar para os pais, porque o risco é semelhante a zero. Que aconselhamento genético é agradável nós podemos dar para as irmãs ou irmãos dos indivíduos com síndrome de Down por mosaicismo, né? Então, isso é uma das coisas que reforça a necessidade da realização do cariótipo. Junto ao movimento apaiano, nas APAES que eu vou e que visito, ou nas escolas especiais, eu peço assim, pede para a mamãe trazer um xerox do cariótipo e coloque no dossiê do nenê. Então, quando alguém vai visitar a escola e quer conhecer, a primeira pergunta que você viu um nenê clinicamente com sinais de síndrome de Down, você vai perguntar, diretora, o João Paulo aqui tem cariótipo? Não, eu não vi na ficha, né? Então veja que a escola tem que começar a trabalhar com alguma coisa mais diferenciada. Hoje as pessoas sabem, os pais hoje sabem. Então as escolas têm que saber, os profissionais de saúde, de educação também têm que saber, e os próprios pais principalmente, né? E o terceiro tipo que nós estamos assinalando aqui é a translocação. Veja, 3 a 4% dos casos com síndrome de Down tem translocação. E os casos de translocação, geralmente eles podem acontecer de duas maneiras. Uma, por uma mutação que eu assinalei ali, de novo. Veja que o de novo está em itálico e sublinhado. E o de novo quer dizer repetição só naquela pessoa. Ou melhor, esse evento só aconteceu nessa criança. Por isso que é uma mutação de novo. E 50% dos casos que tem a translocação, um dos elementos do casal, seja o pai ou a mãe, tem a translocação equilibrada e que daí pode passar para os filhos. Veja nessa lâmina, na realidade, essa lâmina ela tem uma animação, mas eu não sei se nós vamos conseguir mostrar para vocês a animação. Mas o cromossomo menor é um 21 e o outro cromossomo maior é o 14. Normalmente, esse 21, esse que está do lado direito da tela, ele vai se unir no centrômero com o cromossomo 14. Então, existe uma fusão do centrômero. E daí você mantém grudado esse pedacinho. Aí, vamos ver a lâmina seguinte.
bem no meio, essa bola maior, é a pessoa que tem a translocação equilibrada. Então, veja que o cromossomo 21 não está ao lado do seu par. Ele está em vermelho, grudado no 22, tá certo? Que tipo de gametas essa senhora pode produzir? Aquele no canto superior esquerdo, que vai ser um gameta normal. No canto inferior esquerdo, é um gameta que vai levar uma criança a ser normal, porém citogeneticamente igual à mãe, ou seja, com uma translocação equilibrada. E no lado direito, o gameta superior não vai ser fertilizado, né? E o gameta em amarelo, que é no canto inferior direito, é o do cariótipo de uma criança que vai ter a síndrome de Down. Por que apareceu isso? Vamos ver na lâmina seguinte. Olha nessa bola roxa. Se nós olharmos o par 21, estão os dois ali, bonitinho, um do lado do outro. Mas se eu olhar o par 22, eu vou ver que um deles, o que está no meio ali, ele tem o 21 em vermelho grudado em cima. Então, na realidade, acontece uma trissomia do cromossomo 21 por translocação não equilibrada. Está claro? Vejam um exemplo real aqui nesse heredograma. No quadradinho que representa o homem, ele tem os dois cromossomos 14 normais, os dois cromossomos 21 normais, e a mulher, que está representada no círculo, ela tem um cromossomo 14 normal, um cromossomo 21 normal, mas tem um 14 que tem um 21 grudado. E se ela mandar para o nenê, que é do sexo masculino, que está embaixo, nós vamos encontrar uma translocação. Veja que o primeiro cromossomo ali é o 14 com o 21 em cima, daí tem um outro 14, um 21 e outro 21. Trissomia do cromossomo 21 por translocação não equilibrada. O que é importante alertar às pessoas que estão nos acompanhando nessa videoaula é que a translocação equilibrada pode acontecer, por exemplo, no pai. É esse cariótipo que está sendo mostrado aí, é um homem cujo cromossomo 21, um deles, está grudado no 14. Tá certo? Ou, como está mostrando nesse, o cariótipo de uma mulher, onde o cromossomo 21 está grudado num 14. Nos dois exemplos, o 14 é que está sendo representado porque existe uma preferência de acontecer esse tipo de translocação do cromossomo 21 com o cromossomo 14. E essa lâmina agora está mostrando, né, o cariótipo de uma menina com dois cromossomos 21, olha lá o espaço do 21, tá vendo? Tem dois cromossomos 21 e o terceiro está grudado no cromossomo 14. Tá claro? Então, diante dessa situação, é bastante preocupante no aconselhamento genético os casos de síndrome de Down por translocação não balanceada. E eu posso dizer a vocês, como já comentei um pouquinho atrás, é que o risco de recorrência pode variar de 0 a 100%. Então vejam esse cariótipo aqui, de um senhor onde os dois cromossomos 21 dele estão fusionados. Observem lá o quadradinho. A seta está mostrando onde não tem o cromossomo 21. Né? Então, os dois estão juntos. Ou seja, quando esse homem preparar um gameta para fertilizar o ovócito de uma mulher,
ele já está fornecendo 2 cromossomos 21. Sempre. O que vai acontecer? No cariótipo seguinte, que vocês estão vendo aí, vai acontecer uma criança do sexo masculino com trissomia do cromossomo 21. Olhe o quadradinho, o retângulozinho que está mostrando o par 21, nós vamos ver 1, 2 e 3 cromossomos 21, tá certo? Então, eu gostaria de enfatizar nessa lâmina aqui, é um caso que saiu na mídia, né, da dona de casa paraibana, a Estefânia Paixão, que tem 26 anos de idade e 3 filhos com síndrome de Down. 3 filhos com síndrome de Down. Uma situação bastante incomum, naturalmente, né? Mas vocês viram, acabaram de ouvir o que eu falei, de que é possível acontecer recorrência. Então, é uma situação incomum, especialmente por conta da pouca idade, quer dizer, uma mãe jovem com 26 anos de idade, né? E apesar de ter tido o primeiro filho com síndrome de Down aos 18 anos, a Stephanie nunca recebeu aconselhamento genético para evitar que tivesse outras crianças com a síndrome. Tem uma outra foto, a seguinte, que está mostrando o papai, a mamãe e as 3 criancinhas para a gente ter uma ideia. A gente vê que são crianças aparentemente saudáveis, estão bem contatadas com o ambiente, estão olhando para frente aqui, né, se interessando. A gente conhece o rendimento dessas crianças em várias escolas, né, e por isso que tem tantos professores empenhados com a educação, né, de físio, fono, a parte cognitiva, psicólogo, médico, para cuidar, né, dessas crianças com síndrome de Down, né, por uma equipe multidisciplinar. E para encerrar, eu queria mostrar esse jovem menino, mocinho, e que eu tive a oportunidade de assistir uma palestra desse garoto. Ele tem síndrome de Down e ele fez uma faculdade de educação física com um currículo adaptado. Fruto disso, ele terminou a faculdade, ele montou uma academia, ele dá aula para crianças com síndrome de Down e dá aula também para outras crianças não síndrome de Down. Ele tem o seu próprio sustento, né? E é filho único, e eu tenho a impressão que o papai e a mamãe devem ficar muito orgulhosos, né, por todo esse desempenho desse jovem. Então, o que eu queria deixar, né, para os pais, para todos os profissionais que estão nos ouvindo, é que se nós tivermos empenho e cada um no seu papel, desempenhando a sua função, em prol da melhoria da qualidade de vida dessas crianças e dessas famílias, nós estamos fazendo uma ajuda muito grande. Então, feliz dia 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down. Muito obrigado.